Olá pessoal, estou aqui novamente, segunda-feira, começo de mais uma semana. Cheguei do trabalho, fiquei pensando o que eu vou falar pro pessoal, né? O que eu vou dizer. O que eu posso dizer para vocês é que na semana passada nós tivemos uma semana bem atribulada, bem difícil. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito bom. Que a Bíblia diz que a gente tem que contar as bênçãos, né? Tem que contar as coisas boas, não contar a novidade ruim, mas contar coisa boa também, as coisas que Deus tem feito. O William tem um companheiro de trabalho lá, que ele tem o patrão dele e tem o subpatrão. E esse subpatrão foi transferido para o site onde ele trabalha, e ele começou a arrumar uma confusão com todo mundo, com o William, com o patrão. Ele era uma pessoa que só arrumava confusão. E ele ficou trabalhando lá uns 3, 4 meses e cada vez que o William chegava em casa era um problema. E eu sempre falava para o William, a Bíblia fala, vamos orar pelos teus inimigos, vamos orar pelos teus inimigos. É a única coisa que a gente pode fazer, porque a tendência é a gente falar mal da pessoa e a vontade é xingar mesmo a pessoa, né? Mas vamos abençoar o homem. Tá, na quinta-feira o William chegou em casa e fizeram até demais. Ele arrumou uma confusão muito grande até com o meu patrão. Aí eu falei, William, desde que esse rapaz chegou é só confusão. Tá na hora de nós pedir para Deus uma solução disso tudo, vamos orar. Aí começamos a orar nós dois, começamos a declarar, Senhor, tira esse homem dali, coloca num outro lugar, repreende esse homem, coloca a tua mão, pesa, Senhor, a justiça sobre a vida desse homem. Mas abençoa, Senhor, que ele venha ser quebrantado, que ele venha mudar, que ele venha... Senhor, faz alguma coisa. Na sexta-feira o William chegou em casa e falou, Vera, tu não vai acreditar o que eu vou te contar. O homem foi transferido por um outro trabalho. Então, contando assim para vocês talvez não sintam o milagre da coisa, mas foi um milagre tão grande, que eu não vejo a hora do William chegar em casa hoje e contar como é que foi o trabalho sem essa pessoa no trabalho. Deus é bom, gente. A Bíblia diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor estaria presente. Então, quando eu e o William, a gente orou, intercedeu e pedimos para Deus, Deus ouviu nossa oração. Deus moveu montanha, né? Então, quer dizer, a fé move montanha. Este final de semana, eu ouvi notícia boa, ouvi notícia ruim, ouvi muita notícia triste. Mas faz parte da vida. A notícia triste também faz parte da vida. Eu queria compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que falou muito no meu coração ontem, de ouvir tanta coisa ruim, pessoas doentes, pessoas que faleceram, falta de emprego, namoro que foi desmanchado. É tanta coisa que acontece no dia a dia, gente, fora as notícias que a gente vê na televisão que entristece o coração da gente. Mas a gente não pode viver só isso. Faz parte da vida. São nas lutas grandes que há vitórias grandes. É preciso ter a tristeza para a gente valorizar a alegria. É preciso ter um momento difícil para a gente valorizar os momentos alegres da vida. Faz parte da vida. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente não seja como o povo do deserto. Murmurar. Eu quero compartilhar um versículo com vocês que está em Abacuque, no Velho Testamento, profeta Abacuque, a oração dele no capítulo 3, versículo 17, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso refúgio. Então, quando vem uma notícia ruim, agarra-te com o Senhor. Porque nessa vida são escolhas. As pessoas falam assim, por que tem sofrimento? Por que Deus permite isso? Quando a pessoa está sentindo a dor. Por que Deus permite isso? Porque Deus não quer fazer de você, de mim, um robô. Ele quer que a gente tenha a escolha e a decisão de amar a Deus sempre.
como profeta, eu louvaria a Deus, não importa. Como Jó, que limpava as feridas com um caco de telha. E a mulher dele do lado, dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. E é isso que às vezes a gente tem vontade de fazer quando vem a tribulação. Amaldiçoar Deus. Dizer, por quê? Eu não acredito mais em Deus. Deus me desamparou. Deus não está comigo. Essa é a vontade que a gente tem no momento quando a gente ouve uma notícia triste. Algo que abala mesmo a gente. Um pai doente, um membro da família doente, uma filha doente, um amigo querido doente, uma falta de alguma coisa. Mas Deus, Ele quer ser o provedor, Ele é o provedor. Ele prometeu em Filipenses 4,16 que Ele proveria tudo, todas as nossas necessidades, todas, em Cristo Jesus Ele proveria tudo. Então nós temos que se agarrar com Deus, ter fé. Vamos começar essa semana assim, cheio de fé, cheio de alegria, porque ainda que a videira não floresça, ainda que a vida não dê fruto, ainda que eu esteja desempregado, ainda que está tudo ruim, contudo, vamos louvar a Deus, gente, porque é a única coisa que nos resta. E é no meio dessa situação que a gente passa, essas tribulações, essas coisas, como o William passou semana passada, é que a nossa fé se alimenta, é que a mão de Deus vem e provê pra gente a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que clamar a Deus será salvo. Salvo da tribulação, salvo do problema, né? E por último, eu quero deixar um último versículo, que é um versículo dos salmos que eu mais amo. Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar tudo, entregar a tua vida, entregar o teu problema, entregar tudo que tu está sentindo, entregar o teu futuro, entregar tudo. Conversa com Deus, entrega tudo para Deus. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Tudo. Tem um provérbio que eu não consigo lembrar agora, que fala assim, ó: como vai entender o homem os seus caminhos se são dirigidos pelo Senhor? Às vezes a gente quer entender tudo que acontece na nossa vida, mas nós não vamos conseguir, né? Então essa é a minha palavra para vocês hoje. Eu, por mim, ficava aqui o resto da tarde conversando com vocês só sobre as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Os testemunhos de vida que eu tenho é um mais do que o outro. Quem sabe através desses vídeos eu vou contar para vocês as maravilhas e os milagres que Deus tem feito na minha vida. Por isso que vale a pena servir Jesus Cristo, o único caminho, verdade e a vida. Semana passada, no sábado, começou o Ramadã. Para quem não sabe, o Ramadã é o mês santo dos muçulmanos. E eles ficam o mês inteiro de jejum. Eles têm que comer antes do sol nascer, e depois que o sol vai embora, escureceu, é que eles comem. Então eles ficam o dia inteiro sem beber água, líquido nenhum e sem comer. E eu tenho um chefe, que é o supervisor do meu trabalho, da mesma companhia que eu trabalho. Ele é muçulmano. Gente, é triste ver, é muito triste, talvez em Camboriú, de onde eu vim, cidades pequenas, no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa, mas é muito triste ver uma pessoa que segue o engano, a meia-verdade. Os muçulmanos, eles têm um ensinamento, eles seguem o Corão, que é a Bíblia deles, né, o Corão, mas é um caminho, não tem Salvador. Não tem Salvador. Então eles se punem nesse mês de Ramadã, fazendo jejum, se purificando. Mas, gente, não há nada bom em nós. Não há nada bom em nós que nós possamos oferecer a Deus e Ele aceitar. Não há nada. Não há nada que possa justificar os nossos pecados. Não há sacrifício, não há bondade, não há esmola. Não há nada que eu possa fazer que possa me justificar diante de Deus dos meus pecados. Só um Salvador. E foi para isso que Jesus Cristo veio. E eles não acreditam em Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus. Eles acreditam em Jesus como um profeta, uma pessoa que veio trazer uma palavra boa. E eles seguem os ensinamentos de Maomé.
Então é muita doutrina, a doutrina deles é totalmente errada. Eles não seguem a linhagem de Israel, filho da promessa, filho de Sara e Abraão. Eles seguem o Ismael, filho da escrava. Eles seguem uma linhagem totalmente oposta do que Deus escolheu e determinou. Deus